tá muito ocupada hoje. Talvez queira me dar o seu nome. Meu nome é seu Foley. Eu vi que gostou dessa peça. Eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar, né? É uns $130 mil. Tá brincando? Não é sério, é uma obra muito importante, sabe? E já vendeu alguma dessas? Li de ontem pra um colecionador. Tá brincando? Não, é sério, vendi. E que eu posso ajudá-lo? E que eu posso ajudá-lo? Eu estou procurando... Para, Claudiozão, professor desenrolado. Ela está muito ocupada hoje. E aí, Jamile, beleza, querida? Tamo junto aí na luta, né? Pode parar não, todo dia, todo dia, ó. Tá chegando aí, época de edital na praça. Vamos mandar ver. Boa noite, professor. Tamo junto, irmão. Coloquei aí há pouco. Coloquei há pouco aí algumas questões no stories aí do Instagram. Pra gente resolver agora, beleza? Claudizão, gostei do áudio. Depois eu vou te mandar um também, beleza? Um áudiozão bacana. Manda lá pro Dr. João. Acaba bom. Eu estou procurando a Dennis Summers. Só coloquei aí no stories do Instagram umas questões que versam sobre o Estatuto do Desarmamento e também sobre jurisprudências relacionadas ao tema. Pra gente debater aqui rapidinho, beleza? Boa noite, Leriane, querida. Um abração. Também é bravo, desenrolado. É uns $130 mil. Tá brincando? Não é sério, é uma obra muito importante, sabe? Fala, pessoal, boa noite aí. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tá todo mundo caminhando, firme e forte. Época de edital na praça, principalmente quem vai fazer Polícia Civil, quem vai fazer DEPEN, né? Editais já aí saíram, logo vai ter essas provas. E você que dia a dia tá caminhando na sua vitória, que é também mais um desses dias, é mais um desses passos que você dá em direção à sua vitória, tá certo? Todos os dias você vê aí, seja comigo, com outros professores, né? Seja nos cursinhos ao qual você já faz parte aí, que você já está vinculado. Todos os dias a gente vai batalhando, é um conhecimento a mais, seja em qualquer disciplina, legislação extravagante, direito penal, constitucional, português, as demais disciplinas, mas todo dia, né? Todo dia você vai caminhando em prol da sua aprovação, todo dia você vai tendo conhecimento a mais para você fazer, vai fazer parte da sua caminhada aí para a vitória, beleza? Boa noite, doutor Josimar, acaba bom, desenrolado, né? Vamos bater um papo aqui sobre algumas questões relacionadas, coloquei há pouco aí no stories do Instagram, tá certo? Sobre o Estatuto do Desarmamento, que versam também sobre os entendimentos jurisprudenciais, até porque vai ser cobrado aí em ambos concursos, seja no DEPEN, seja também no concurso da Polícia Civil, pode ser cobrado também no concurso da Polícia Penal. A gente percebe que é uma tendência ser cobrado aí esses entendimentos jurisprudenciais, é aquilo que os tribunais superiores vêm decidindo sobre determinado assunto. Isso se chama jurisprudência, né? Você vai encontrar essas jurisprudências em forma de súmulas, de súmula vinculante, se for no caso do STF, ou através também de informativos, tanto do STJ quanto do STF, sobre vários assuntos que você pode encontrar, e isso vai ser cobrado aí em relação, por exemplo, à Polícia Civil, em relação ao Departamento Penitenciário Nacional, beleza? Coloquei, como eu disse há pouco aí no stories do Instagram, bora começar a resolver. Uma livezinha rápida, tá certo? Livezinha bem rapidinha, pra gente somente solucionar essas questões aqui, tá certo? Deixa eu ver. Olha lá, a primeira questão dizia o seguinte, olha só, conforme o entendimento dos tribunais superiores, configura porte legal do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, a conduta de quem traz consigo gás lacrimogêneo ou granada de gás de pimenta. Grande doutor Josimar, isso aí é excelente, realmente a tendência é cobrada.
Com certeza. Principalmente a gente está percebendo essa tendência aí, viu, doutor Gilmar? Inclusive em concurso de polícia, né? Polícia Civil, por exemplo, já caiu também em outros estados em relação à jurisprudência relacionadas ao concurso da Polícia Penal. Antes era um tema que era bastante cobrado e é sempre cobrado, principalmente em carreiras jurídicas, né? Podemos assim dizer, carreiras jurídicas, seja para promotor, juiz, delegado, mas também vai ser cobrado aí em concurso da Polícia Civil e também do Departamento Penitenciário Nacional, tá certo? Algum desses entendimentos jurisprudenciais que são as decisões dos tribunais superiores, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, tá certo? Então, conforme o entendimento dos tribunais superiores, configura porte legal do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, a conduta de quem traz consigo gás lacrimogêneo ou granada de gás de pimenta. Olha só essa conduta, né? Já pensou, o sujeito carrega consigo, traz consigo, porta, né? Conduz aí nas ruas de qualquer bairro de Fortaleza, por exemplo, gás lacrimogêneo ou até mesmo granada de gás de pimenta. Essa conduta se amolda ao tipo penal do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O sujeito responderá por porte ilegal de armas de uso restrito, por exemplo, aquela previsão do artigo 16. Dr. Josimar diz aí a especulação de ser cobrada uma vasta matéria de direito também no concurso da PMCE. Com certeza, né, Dr. Josimar, é uma tendência. E eu, pessoalmente, eu acredito. Grande André, tamo junto, André. André Zona aí, na área. Eu acredito, sinceramente, era até uma negligência institucional, podemos assim dizer, das bancas, ao não cobrarem, né, matérias tipo direito penal, legislação extravagantes em concurso da Polícia Militar. Situações em que você vai lidar o dia a dia da sua função, né, você vai lidar o dia a dia com situações que envolvem porte ilegal de arma, posse ilegal de arma, Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, dentre outras legislações, crimes hediondos e por aí vai, e não eram cobradas em concurso de carreiras militares, a exemplo do concurso da Polícia Militar, né? Agora, eu acredito, né, já há uma tendência, até porque é cobrado em outros estados, né? Mas eu acredito que vem aí sim, nesse concurso aqui da Polícia Militar do Estado do Ceará, tanto direito penal quanto também legislação extravagante. Olha só, são vastas as disciplinas, que é até bom para o policial militar, para o bombeiro militar, que antes de adentrar a instituição, antes de participar inclusive do curso de formação, já tem um conhecimento prévio das legislações, dos dispositivos, aquilo que norteia a atividade policial, a exemplo de crimes, possíveis crimes de abuso de autoridade, situações que envolvem o Estatuto de Desarmamento. Grande André, um abração, querida, tamo junto. Estatuto de Desarmamento, lei de drogas, né? Tão comum essa questão do combate ao tráfico de drogas. Então, eram disciplinas que não eram cobradas, por exemplo, para concurso da Polícia Militar. É um absurdo, na verdade, um absurdo, tá certo? Embora pudesse até ser visto nos cursos de formação, mas na fase de seleção, na fase de concurso público de provas, com certeza isso deveria há muito tempo ser cobrado, tá certo? Até porque é o dia a dia da função ao qual a pessoa vai se deparar, seja da Polícia Militar, Polícia Civil, qualquer tipo de concurso da área de segurança, né? Concordo plenamente aí também, viu, doutor Josimar? Então, senhores, essa conduta do sujeito que carrega consigo, se for arma, né, uma arma de fogo, acessório ou munição, pacífico, é crime lá do artigo 16, mas na conduta de carregar, trazer consigo gás lacrimogênio, Olha só o que é que diz o artigo 16, quando ele fala da conduta de possuir, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar, arma de fogo, acessório, munição, esses os objetos jurídicos, o objeto material do crime, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conduta do artigo 16 tem pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E aí tem a parte do parágrafo 1º, que são condutas equiparadas a essa do artigo 16. E a primeira diz assim: suprimir ou alterar
marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma de fogo. Tem a questão da modificação das características da arma de fogo, também vai responder pelo artigo 16. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário. É isso a que se referia a questão. E aí, guerreiros, o artefato explosivo ou incendiário configura a conduta do artigo 16 do Estatuto de Desarmamento. Então o agente acaba respondendo por crime do artigo 16, ou seja, posse ou porte de arma de uso restrito. O sujeito que carrega a questão de artefato explosivo ou incendiário, ou seja, uma bomba que explode, né? Realmente ela explode, uma bomba que explode. Boa noite, Ione. Boa noite, querida, tudo bem? Então, nessa situação aqui, ocorre que a pergunta eu perguntei se o sujeito que traz consigo gás lacrimogêneo ou granada de gás de pimenta. Olha só, nessa situação, tá certo? Nessa situação, não vai se igualar aqui a conduta do artigo 16, inciso 3, porque o gás de pimenta ou gás lacrimogêneo não é considerado artefato explosivo que causa combustão de gases, por exemplo, que causa a combustão de tal ponto que explode. Não é, tá certo? O gás lacrimogêneo, nem tampouco o gás de pimenta. Aqui a conduta deve ser de artefato explosivo ou incendiário. Artefato explosivo ou incendiário que não se amolda lá a conduta de gás de pimenta, tá certo? Deixa eu verificar aqui. Não era essa. Deixa eu verificar aqui. Olha só aí a jurisprudência, olha só. Diz aí, vou ler aqui porque aqui tá atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Olha só, a conduta de portar granada de gás lacrimogêneo ou granada de gás de pimenta não se amolda ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único do inciso 3, que foi aquele que eu li para os senhores, em relação ao artefato explosivo ou incendiário. Não se equipara a conduta lá de gás de pimenta nem granada de gás lacrimogêneo, tá certo? Não são consideradas incendiárias ou explosivas, beleza? Isso porque elas não se enquadram no conceito de artefatos explosivos. Isso, previsão aí do informativo 599 do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? STJ, beleza? Portanto, se liga, granada de gás lacrimogêneo ou granada de gás de pimenta não é igual a artefato explosivo ou incendiário. Portanto, a conduta será atípica para os crimes previstos, por exemplo, no artigo 16, inciso 3 do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Beleza, pessoal? Pegaram o bizu aí? Então não confunda. Artefato explosivo ou incendiário é diferente para o STJ de gás de pimenta, granada de gás de pimenta ou granada de gás lacrimogêneo. Esse tipo de artefato não é considerado explosivo ou incendiário, conforme informativo 599 do Superior Tribunal de Justiça. Grande Pedrão, boa noite, meu irmão. Outra pergunta que eu tinha colocado lá no Stories do Instagram, deixa eu verificar aqui, era a conduta, olha só. A conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é punido com o mesmo rigor do porte de arma de fogo de uso proibido. E aí, senhores, essa situação, o sujeito que porta, por exemplo, uma arma de uso restrito, pune-se da mesma forma que um sujeito que está portando uma arma de uso proibido? Não, foi justamente uma das alterações do chamado pacote anticrime, né, da Lei 13.964 de 2019. Ela endureceu ainda mais a conduta que antes era igualada. Antes tanto fazia se o sujeito portava, antes punia-se com o mesmo rigor a conduta de um porte ilegal de arma de uso restrito e a conduta de um porte ilegal de arma de uso proibido. Atualmente não, foi considerada inclusive uma conduta qualificada de porte. Portanto, a conduta do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, olha só, o artigo 16 diz aí, ó, possuir, deter e portar vários verbos. Quando a arma for de uso restrito, a pena, o preceito secundário prevê aí 3 a 6 anos em multa. 3 a 6 anos em multa, tá certo? 3 a 6 anos em multa.
E a pergunta queria saber se punia-se a conduta do porte de uso proibido da mesma forma do uso restrito. E aí você percebe aí que não. A conduta do artigo 16 caput é diferente, tá certo? Em relação ao preceito secundário, que é a pena, em relação aí ao parágrafo 2º, que é considerado inclusive um porte qualificado. Olha só, se as condutas descritas no caput do parágrafo 1º deste artigo, só botar aqui, se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, né? Praticamente dobra lá em relação à pena máxima da última, que é do artigo 16. Então, se for arma de fogo de uso restrito, a pena 3 a 6 anos e multa. E se for arma de fogo de uso proibido, né? Aí já vai ser de 4 a 12 anos. E só que aqui na arma de fogo de uso proibido não tem a previsão de multa, tá certo? Essas alterações foram do pacote anticrime, portanto a questão está errada, não se pune com o mesmo rigor. O rigor para a arma de uso proibido é maior do que o rigor, no caso a pena, para a arma de uso restrito, beleza? É isso, são questões que podem ser objeto de prova, muito atenção em relação a isso, até porque estamos trabalhando aqui com alterações do pacote anticrime no Estatuto do Desarmamento, tá certo? E a gente também está vendo questões de jurisprudência, que são os entendimentos dos tribunais superiores em relação ao tema, beleza? Outra questão que eu havia colocado aí, tá certo? Era, olha só, sujeito flagrado na posse de uma arma de fogo, olha só, o sujeito que é flagrado na posse de uma arma de fogo de uso permitido e munições de uso restrito, ou seja, ele está com uma arma de fogo de uso permitido, artigo 12, e munições de uso restrito, do artigo 16. Responde apenas pelo crime do artigo 16, no caso, pelo crime mais grave do Estatuto do Desarmamento, aplicando, no caso, o princípio da consunção. Responda conforme entendimento jurisprudencial. Está certo ou errado? No caso, o sujeito, a questão está dizendo o seguinte, que um sujeito foi flagrado com porte ilegal, com posse ilegal de uma arma de fogo e também de munição de arma de uso restrito. Ou seja, o sujeito foi flagrado no posse, artigo 12, e também no artigo 16. E aí a questão diz aqui, conforme o entendimento jurisprudencial recente, tá certo? Aplica-se o princípio da consunção. E aí, senhores, guerreiros, olha só, a questão está errada. Nesse tipo de situação, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é que não se aplica a consunção. O sujeito vai acabar respondendo pelos dois crimes, porque para o Superior Tribunal de Justiça são considerados bens jurídicos distintos em relação ao artigo 12 e em relação ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Nessas circunstâncias, haverá um concurso formal e aí o sujeito vai responder pelos dois crimes, tá certo? O sujeito vai responder pelos dois crimes. Olha só esse entendimento jurisprudencial. Deixa eu ver aqui. Olha só, vou colocar aqui, tá certo? Deixa eu ver. Isso não. Poxa. Deixa eu ver. Acho que eu não coloquei. Deixa eu ver aqui. Não coloquei, né? Infelizmente não coloquei aqui, tá certo? Mas nessa situação em que o sujeito ele é flagrado, detido com na posse de arma de fogo de uso permitido, ou seja, artigo 12, mais munições de arma de uso restrito, ou seja, artigo 12 mais artigo 16, e é interessante notar que anteriormente, o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça era que haveria consunção e o sujeito iria responder apenas pelo quê? Pela pena mais grave. E aí o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é que nesse caso vai ser aplicado o concurso formal e o sujeito vai responder pelas duas penas dos dois crimes, ou seja, artigo 12 mais artigo 16, entendimento recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, tá
tá certo? Mudando inclusive a orientação antiga, ao qual deveria ser aplicado, no caso, a construção, o princípio da construção, tá certo? E aí o sujeito iria responder apenas pelo crime mais grave. Nesse contexto, não. A doutrina, a jurisprudência mais recente sobre o tema diz que haverá um concurso de crimes e o sujeito vai responder tanto pela conduta do artigo 12 quanto também pela conduta do artigo 16, tá certo? Do Estatuto de Desarmamento. Portanto, não será aplicado no caso concreto a chamada construção, o princípio da construção. Se liga, isso é entendimento jurisprudencial, posição do STJ, posição do STJ que vai estar, no caso, aí na tua prova da Polícia Civil ou até mesmo do DEPEN e quem sabe até na Polícia Penal aqui do Estado do Ceará. Outra pergunta que eu havia colocado aí no Stories do Instagram dizia o seguinte, o porte de arma de fogo sem autorização legal, estando a arma desmuniciada ou inapta a realizar disparos, configura crime de porte ilegal, certo ou errado? Certo ou errado? Olha só, o porte de arma de fogo sem autorização legal, estando a arma desmuniciada ou inapta a realizar disparos, configura o crime de porte ilegal. Arma desmuniciada, senhores, é irrelevante. Se o sujeito porta, por exemplo, uma arma de fogo e mesmo que ele não contenha naquela arma munições, mas a arma é apta a realizar os disparos, haverá crime. A conduta nesse caso será atípica. Não esqueça, porque isso é questão de prova. Arma de fogo desacompanhada de munições, arma de fogo, mesmo estando ela desmuniciada, o agente acaba respondendo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ou a depender de posse ilegal de arma de fogo, tá certo? É irrelevante se a arma está desmuniciada. Agora, cuidado, se a arma for inapta a efetuar disparos, ou seja, a arma, o sujeito aperta o mecanismo de disparo, e o projétil ele não dispara. E nessas circunstâncias, se for realizada a perícia e for constatada que a arma está inapta a realizar disparos, aí haverá o chamado crime impossível. Crime impossível. Olha só, deixa eu verificar aqui se eu coloquei. Deixa eu ver. Poxa. Não coloquei aqui nos slides, estou me perdendo aqui nos slides, tá certo? Que tem muitos aqui. Mas a conduta, se a arma estiver desmuniciada, mesmo assim haverá o crime. Mas se a arma estiver inapta a efetuar disparo, nesse caso haverá o crime impossível, ineficácia absoluta do meio, tá certo? Ou seja, o instrumento é ineficaz para matar, por exemplo, tá certo? Então, se houver a questão da realização de um exame, de um laudo pericial, toda vida que é apreendida uma arma de fogo, na verdade, inclusive, tá certo? É feito um exame pericial para testar a letalidade dessa arma de fogo. Justamente para isso, porque se a arma ela for considerada inapta a efetuar disparos, aí a conduta será, no caso, atípica. Não haverá o crime pelo chamado crime impossível, que vai caracterizar, no caso, a ineficácia absoluta do meio. Ou seja, o instrumento é ineficaz para atingir aquela finalidade, ou seja, a finalidade, o óbito, a letalidade que se almeja quando se utiliza-se de uma arma de fogo, beleza? Então nessas circunstâncias, a questão dizia o seguinte: o porte de arma de fogo sem autorização legal, estando a arma desmuniciada ou inapta a realizar disparo, configura crime de porte ilegal. Errado, tá certo? Errado. Se for desmuniciada, sim, aí sim haverá o crime de porte ilegal. Mas se a arma for considerada inapta, aí não haverá crime por conta do crime impossível e por conta da ineficácia absoluta do meio, ou seja, do instrumento que é inapto a realizar os disparos, beleza? Então, outra questão, deixa eu ver, não, finalizamos aqui, tá certo? Finalizamos, deixa eu ver. Finalizamos aqui. Eu acho que eu tinha colocado também a conduta de um pingente, tá certo? Um sujeito que portava... Tá aqui. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a conduta... Saiu aqui. A conduta de quem porta pingente, um pingente em forma de colar, utilizando-se ali de uma munição, caracterizaria crime, certo
ou errado? Senhores, o entendimento jurisprudencial, tá certo? Entende que não há crime nessas circunstâncias, por não ofende a lesividade pública, não tem condição de ofender e nem o sujeito, no caso concreto, teria, tá certo? Viu? Então, nessa circunstância aí do sujeito que carrega consigo, por exemplo, aqui, às vezes até para se amostrar, né? Aí carrega, no caso concreto, era uma munição de fuzil, tá certo? E aí o sujeito tinha aqui no seu colar, tá certo? E foi considerado nesse caso aí pelo Tribunal Superior que a conduta seria atípica, não teria ofensividade ao bem jurídico tutelado pelo Estado, tá certo? Então, conduta atípica, a conduta lá do sujeito que portava, no caso, como um colar, né, como um pingente, a uma munição de arma de fogo. E no caso, salvo me engano, era inclusive de um fuzil, não sei se era uma de .50. Mas o fato é que foi considerado um fato atípico, foi considerado um fato atípico. Lembrando também que em regra os tribunais superiores não adotam o princípio da insignificância quando se trata de crimes relacionados à arma de fogo, tá certo? Apesar de ter algumas decisões pontuais, mas essa não é a regra quando se fala de armas de fogo. Beleza, senhores? Então, fazia aqui uma livezinha rápida só pra gente resolver essas questões. Grande Alencar, um abraço, meu irmão. Beleza, parceiro? Tamo junto. Então, como é, Leiriane? Falta a do pingente, é essa mesmo. Eu até coloquei aqui, né? Deixa eu ver. Olha só, o entendimento, inclusive está no informativo 826, tá certo? Aí no caso foi do STF, Supremo Tribunal Federal. Olha só, é atípica, ou seja, não é crime, a conduta daquele que porta na forma de pingente munição desacompanhada de arma, tá certo? Entendimento aí de 2016, um julgamento de 2016, ministra Carmen Lúcia, ok? Informativo 826 do Supremo Tribunal Federal. Beleza, senhores? Então, essas foram as questões que eu havia colocado aí há pouco no stories do Instagram, tá certo? Entrei aqui rapidamente só mesmo para dar um oi e para a gente manter a pegada em relação a algumas decisões, alguns entendimentos jurisprudenciais e algumas questões relacionadas aí ao Estatuto do Desarmamento. Beleza? Mais alguma coisa? Se tiver alguém aí para falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre, tá certo? Então, senhores, essa era a minha participação aqui, tá certo? Grande Alencazão, amanhã tamo junto, parceiro, na luta. Grande Hugão, meu irmão, um abraço, parceiro, tamo junto, beleza? Se possível aqui, até a próxima prova aí, a gente vai intensificando aí em relação às lives. É correria, né, por conta do tempo da gente, a gente também tem outras atividades pessoais, mas o ideal é que a gente todos os dias aqui passe alguma coisa diferente. O Raelzão diz aí, foi top, fiquei top das pancadas, mas é isso aí, viu, Raelzão? Eu até tenho um entendimento seguinte, que a aula é boa, né? Toda a aula de qualquer professor, por exemplo, quando você agrega conhecimento, quando você acaba tendo um conhecimento que você não tinha, tá certo? Porque se for para dar só aquilo que todo mundo sabe, né, você não vai agregar conhecimento àquela aula, tá certo? Então, o ideal, uma aula boa, quando você, tá certo? Você acaba saindo da aula com um conhecimento além do que você tinha, um conhecimento a mais. Então, se você tiver aqui algum conhecimento a mais daquilo que você tinha, nem que seja 30%, 40% de conhecimento a mais, tá certo? Isso, inclusive para mim, já será válido por demais, porque eu vou estar te ajudando com certeza mais na frente aí em alguma prova de concurso, beleza? É isso aí, Razão. Você erra agora, mas na frente, né, com certeza, quando você se deparar com uma questão, por exemplo, do tipo, você não vai errar, né? Por isso que é importante você estar resolvendo essas questões antes da prova, né? Leiriane diz aí, são ótimos nessa live. Obrigado, querido, tamo junto. Muito obrigado aí pela sua participação, que sempre também tá com a gente, tá certo? Sempre é importante também esse feedback, tá certo? Dos senhores é importante, é um combustível para que a gente continue aí, tá certo? Continue nessa caminhada, podendo ajudar aí vários guerreiros, várias guerreiras aí que almejam um sonho aí, por exemplo, num concurso público ou até mesmo para conhecimento próprio, tá certo? Grande Raelzão, sempre agrega muito. Obrigado, é isso aí, parceiro, beleza?
Aí, Claudizão, Aguiar aí. Amanhã tem live, né, Aguiar? Fala aí, professor. Fala aí, amanhã a live aí. Ó, professor Aguiar, juntamente com o professor João Carlos, tá certo? 2 desenrolados aí da área do direito penal. Vamos fazer uma grande live aí amanhã, tá certo? Me esqueci o horário aqui, mas o professor vai divulgar, tá certo? Eu indico muito aí para aqueles que pretendem aí continuar nessa caminhada de concurso público, tá certo? Vai ser sobre o artigo 21, parágrafo 2º, né? Isso do Código Penal, tá aí o professor Aguiar falando, tá certo? Então acompanhe aí, também é interessante, tá certo? Então, sempre é interessante, eu sempre tento trazer aqui alguma coisa que você não conhece, porque toda vida que você participa, né, você tem uma aula e você agrega o conhecimento de aquilo que você não conhecia, isso é importante, sim. Isso é de suma importância, tá certo? Isso é de suma importância. Grande Hugão, ele ajuda muito, mas é muito mesmo. No primeiro salário eu vou te dar uma garrafa de uísque. Ei, pode bater o print? Pode. Eu vou bater o print. Bate o print aí, menino. Vou bater o print aqui, ó. Beleza, Guzão? Tá, tamo junto, é isso aí, você. Vou marcar a presença lá sim. Olha, artigo 121, muito importante, né? Crimes contra a vida, essa parte do direito penal, né? É muito salutar, principalmente em concurso de carreiras policiais. Concurso de carreiras policiais, bate muito nessa tecla. Crimes contra a vida, crimes patrimoniais, né? São situações do dia a dia, crimes contra a administração pública. Essa parte do direito penal é muito importante você se ater. E pessoal, não esqueça em relação às alterações que tivemos recentemente. Bancas de concurso adoram cobrar essas alterações. E mais ainda, né, além de cobrar essas alterações que estão expressamente nos tipos penais, ou seja, na legislação, ainda mais, né, os concursos que cobram entendimentos jurisprudenciais, entendimentos dos tribunais superiores, a exemplo no caso aí da Polícia Civil aqui do estado do Ceará. Beleza, senhores? Então foi uma grande honra, uma grande satisfação mais uma vez a gente estar aqui junto, batendo esse papo maneiro. E aí, logo, né, a gente marca aí depois da manhã o final de semana, tá certo? Assim que for possível, assim que der, a gente tiver um tempinho vago aqui, a gente bate um papo aqui e conversa sobre alguma legislação, algo para agregar o seu conhecimento. Beleza, senhores? Então, tamo junto aí na área. Até a próxima, guerreiros. Valeu!